Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja lá qual seja o horário que você está vendo isso. Meu nome é Contador Geiger Encarnado. Eu faço parte da equipe técnica desse podcast maravilhoso que você está prestes a ver com seus próprios olhos. Antes de começar o episódio, eu gostaria de dar uma breve contextualizada, no caso, sobre os 3 tipos de partícula, que são bem importantes para ter uma melhor ideia sobre radioatividade. Começando o papo, nós temos a partícula alfa, que no caso é a partícula mais pesada e é extremamente parecida com o núcleo de hélio, contém alto poder ionizante, no caso o poder ionizante maior entre os três tipos de partícula, possui 2 prótons e 2 nêutrons e tem carga 2 positivo. Depois dessa nós temos as partículas beta, que são as partículas mais leves, no caso são muito parecidos com elétrons no sentido que não tem nenhuma massa e possuem carga -1. E por último, mas não menos importante, nós temos gama, que é uma energia eletromagnética que possui massa e carga nula. Contém baixo poder ionizante, mas tem um poder penetrante muito alto, o maior entre os 3. Esses 3 princípios são fundamentais para o entendimento de radiação e radioatividade, que no caso é o tema central do vídeo. E com isso, se divirta. Adeus, assinado Contador Geiger Encarnado. Bom dia, caros telespectadores. Vocês estão no podcast Radioativo. O nome é muito longo, então eu não vou dizer. Estamos com o nosso caro convidado, Tato Gomes Lins. Boa tarde, telespectadores. Ele é um cientista radioativo que estudou diferentes tipos de usinas nucleares e hoje vai dar sua PH opinião em sobre... radioatividade. Cala a boca. Por favor, Tato Gomes Lins, será que você poderia dar um pouco da sua opinião sobre radioatividade em usinas e o que é que ela é? De certo que sim, Davi. Então, primeiro eu gostaria de explicar para o público, o que seria a energia nuclear. Então, basicamente, a gente tem 2 formas de fazer energia a partir de núcleo de átomos. Uma seria a fissão e outra seria a fusão. Então, para começar pela fissão, a gente... Já vou direto para o exemplo. Essa é a fissão. Temos um átomo e a gente quer quebrar esse átomo para que, nesse processo de fragmentação, uma parte da massa dele emita energia. Isso, inclusive, vai gerar uma reação em cadeia, porque um átomo vai fazer o que com os outros? Vai quebrar. Exatamente. Vai quebrar, depois quebrar e assim emitir cada vez mais energia. Obrigado por clarear minha memória. E aí, seria basicamente isso. Enquanto que na fusão nuclear é o oposto e precisamos de 2 átomos. Os mais comumente utilizados são os átomos de hidrogênio, mas o melhor mesmo para poder fazer essa fusão seria um isótopo específico de hidrogênio. Possuímos 2, o deutério e o trítio. Sendo que o trítio ele é muito caro de produzir. Só lembrando aos nossos telespectadores que... Claro, Davi, obrigado por interromper a minha fala. Muito de nada. Deutério é um hidrogênio com 1 nêutron a mais e o trítio é um hidrogênio com 2 nêutrons a mais. Certo, Davi. E por que não podemos utilizar o trítio? Porque é muito caro. Por favor, continue, cientista com PhD em radioatividade. Ok. Então, por essas razões, utilizamos o deutério. E, basicamente, a gente vai colocar esses 2 átomos em rota de colisão, onde eles vão, teoricamente, se fundir. Porém, é mais complexo que isso, visto que temos a própria barreira natural, já que são um próton e um nêutron. Então, esses prótons naturalmente irão se repelir. Só que a fusão nuclear é muito mais complicada e cara justamente porque a gente precisa das condições exatas para que ela aconteça. E uma delas é um ponto específico na trajetória de encontro que o átomo vai chegar um momento que os 2 átomos vão estar próximos e que a força de atração vai ser maior do que a de repulsão. Então eles vão se juntar e virar
um átomo mais pesado. E Porém, esse átomo mais pesado, ele não vai ter o produto da soma dos dois outros átomos que foi utilizado para criar esse átomo maior. Ele vai ter um pouco menos de massa. E para onde foi esse resto da massa, né, Davi? Você me pergunta. Ele vira energia. Essa gigantesca emite uma energia que é 10 vezes mais forte que o Sol. Um calor. Não, 10 vezes mais forte do que energia de fissão. Energia de fissão. Corrigindo. Você me Graças ao meu PhD em radioatividade. Por favor, continue. Certo. Você parou explicando fusão. Perfeito. Então seria basicamente... Mas, creio que já tenho explicado o básico de fusão. Porém, temos a questão de que a gente precisa de cerca de 20 milhões de metros por segundo de velocidade dos dois átomos para eles se encontrarem. Isso é o quê? Praticamente 7% da velocidade da luz. E nós não temos como produzir essa Então, o que a gente pode fazer é adicionar partículas por meio de acelerador de partículas, e a gente pode adicionar partículas quentes para poder, ou ondas eletromagnéticas na frequência certa para poder aumentar a velocidade das partículas. Mas vamos supor, Davi, que a gente consegue fazer a fusão e tudo certo. Só que a gente precisa fazer essa fusão em uma temperatura de mais ou menos 100 milhões de graus Celsius. Você acredita nisso? Eu acredito porque eu acabei de dizer. Perfeito, eu acabei de dizer, mas tudo bem. Então... Fiz de identidade fora. Então, só a título de curiosidade, isso seria cerca de 10 vezes a temperatura do núcleo do Sol. Ok? Pronto. Mas aí vamos supor que a gente consegue essa temperatura, por alguma forma. A gente ainda tem a questão de onde armazenar isso, porque todos os elementos conhecidos, eles evaporam nessa temperatura. Tato, agora que você nos explicou muito bem a radioatividade, a questão das duas usinas, será que você poderia trazer benefícios das usinas? Claro, Davi. De certo que sim. Bom, temos muitos benefícios, como o custo-benefício, que temos a ciência de que isso é absurdamente caro para se produzir, principalmente a de fusão, envolve muita pesquisa, muito investimento, mas a energia que irá retornar no longo prazo irá compensar muito o investimento. E no caso da fissão, também gera 10 vezes menos do que uma fusão, mas é muito mais simples de ser produzida, sendo a mais adotada no mundo. Então, e também temos a questão de ser a difusão, pelo menos, ser uma energia limpa e renovável. A de fissão também é limpa, mas sabemos que o urânio é muito abundante no mundo inteiro, mas ele não é infinito. Então ela não é renovável, mas ela é uma energia considerada limpa. Certo. Por favor, amigo Tato, prossiga. Certo, cara Davi. Creio eu que as energias nucleares são uma ótima fonte de energia e não possuem nenhum defeito. Eu discordo! Tato, seu Césio 137 está muito gostoso. Sinto muito, caros telespectadores, por vocês terem que enfrentar isso. O nosso convidado está caído no chão, ele foi nocauteado brutalmente. Theo, você disse que tinha um argumento disruptivo em relação à opinião do amigo Tato. Você poderia trazer pra gente? Sim, claro. Pois, em minha concepção, a energia nuclear gerada por usinas nucleares, fissão, fusão, tem diversos problemas que não vale a pena usar isso para gerar energia. Pois, por quê? Resíduos. Como é que ele vai guardar esses resíduos? Eles vão vazar, vão causar um problema extremo no meio ambiente. Inutilidade dos operadores, que se caso ocorrer um problema, como é que eles vão resolver? Não vão, porque são burros. Eles também têm um custo. O custo disso é muito caro para
depois gerar resíduo tóxico para o meio ambiente. De fato. E como nós vamos guardar esses resíduos? Me diga, Beltrão, como nós vamos guardar isso? Isso é uma coisa péssima. E pontuando também que se o tokamak, que é o que segura o plasma na fusão, tiver um problema, ele explode. Bom, aí eu teria de discordar, meu caro amigo Theo. Na realidade, isso foi um erro gritante. Por quê? O tokamak, como você falou, né, a estrutura que contém o plasma por meio de campos eletromagnéticos, ele é extremamente seguro. E até porque o plasma é tão quente que quando ele entrar em contato com a estrutura do tokamak, ele está a uma temperatura extrema. Mas ele vai evaporar assim que entrar em contato, deixando talvez alguns danos de derretimento do metal, dependendo do metal que for utilizado. Mas também a energia de fusão é extremamente segura, pois quando ela para de funcionar, se por acaso a reação é interrompida por qualquer que seja a razão, a usina só desliga. Eu sinto muito. Amigo Tato, eu estou vendo aqui a ficha de Theo, um pouco das informações sobre ele. Você acredita em terra plana? Com certeza. Como é que é um negócio redondo? Redondo, terra redonda, não faz sentido. Mas, assim, o que você acredita sobre o mundo, sobre a radioatividade? Você tem certeza que tudo isso é real? Você tirou isso da onde? Você acha que o governo fala mentiras? Com certeza. Os povos são armas criadas pelo governo para monitorar os habitantes. Tirem esse homem daqui!